Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Glória a Deus. Queremos saudar os irmãos na graça, na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer enorme para nós, queridos, poder mais uma vez, por meio essa tecnologia, poder adentrar dentro da sua casa, onde juntos podemos celebrar, enaltecer e engrandecer o nome do nosso Deus. Para nós é uma alegria muito grande, amados. Eu quero já passar para você que nos assiste, de repente você não conhece as nossas igrejas. Temos hoje 2 endereços. Aqui estamos nós na Travessa Irã, no número 143, no bairro Nações, aqui na cidade de Fazenda Rio Grande. E também temos um outro endereço, lá na rua Rio Tietê, no bairro do Iguaçu 1, ali na rua Rio Tietê, o número 357. Em nome de Jesus, tão logo essa pandemia vai passar, e você vai poder escolher um desses 2 endereços e poder estar conosco, não apenas assim, à distância, mas fisicamente juntos, para podermos celebrarmos e engrandecer o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Mas ainda assim, queridos, impedido de estarmos juntos fisicamente, mas por meio dessa ferramenta aí na sala da tua casa, no teu quarto, não sei onde você está agora, mas que estamos juntos, no mesmo espírito, adorando e celebrando o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo 4, lá no verso 16, a palavra de Deus nos diz que é para nós chegarmos com confiança diante do trono de Deus, para alcançarmos misericórdia, para alcançarmos graça e sermos socorridos em tempo oportuno. Quero dizer uma coisa para você, esse é o tempo. Então eu convido você a estar conosco nesse tempo, nesse culto, celebrando e engrandecendo o nome do nosso Deus, com confiança
no nome de Jesus Cristo, diante do trono da graça de Deus. Amém, meus amados? Eu quero orar com você nesta noite, que Deus possa estar aí falando no teu coração. Nesse período você vai estar celebrando e adorando a Deus conosco, e tão logo também uma palavra de Deus que o nosso pastor vai estar trazendo e ministrando no nosso coração. Vamos orar comigo? Deixa eu orar com você. Pai Santo, nós te louvamos nesta hora, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação que o Senhor nos trouxe, Pai. Obrigado porque foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos amou primeiro. E agora nós possamos, ó Deus, estar juntos, unidos na família de Cristo, adorando e celebrando o Senhor nesse tempo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que esse culto possa chegar diante do Senhor com um cheiro suave e que o Senhor possa se agradar dele, Senhor. Por nós fazemos tudo, Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Fica conosco nesse tempo, enquanto estamos adorando o Senhor, cada irmão, cada irmã no seu lar, na sua casa, onde eles estão agora, Pai, também no mesmo espírito, adorando e celebrando o Senhor, Deus. Pai, muito obrigado pela palavra viva do Senhor, obrigado pelo Espírito Santo que atua nos nossos corações, obrigado por esse tempo que estamos vivendo, Senhor, tempo de luta, tempo de afastamento, tempo de isolamento, tempo de distanciamento, ó Deus, mas é um tempo que o Senhor nos permite viver para a glória do teu nome, Pai, onde a tua igreja possa estar fazendo a tua obra, ministrando a palavra, ajudando pessoas, socorrendo pessoas. Esse é o tempo, ó Pai, de sermos então socorridos pelo Senhor. Pai, muito obrigado por nos dar vida, obrigado por nos permitir entrar na tua presença santa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba toda a adoração, pois o Senhor é digno, Pai, de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória, Pai. Nós oramos pedindo a tua bênção e nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam contigo, com a sua família, no seu lar neste momento. Você é nosso convidado especial a participar desse culto e a louvar o Senhor com este grupo de louvor. Apesar de nós estarmos reduzidos por conta dos cuidados que precisamos ter, mas o desejo do nosso coração é que este louvor chegue ao trono da graça de Deus como cheiro suave e prepare o seu coração para que o teu coração esteja receptivo à palavra de Deus. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor. Comece a declarar a Deus e a pedir para que Ele sonde o teu coração, tá? Se há algo que tem que ser transformado, que assim seja em nome de Jesus Cristo, neste momento, neste tempo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga a Ele: quebranta, Senhor. Quebranta o meu coração. Aleluia, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, Jesus. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Declare isso agora. usa-me, Pede a Ele, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
hoje só a ti entrar. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Sim, Jesus, quebranta-me, me quebranta, Pai, me transforma a minha vida, o meu lar, a minha família. enche-me, Nos enche, Senhor, do poder do Teu Espírito e nos usa, ó Pai. sonda-me, Sim, Jesus, quebranta-me, nos transforma neste momento. transforma-me, Usa-nos, enche-me, nos enche e nos usa. usa-me, Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. sonda-me, quebranta-me, Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso
crendo que Ele é poderoso para te guardar diante de toda essa luta, toda essa dificuldade que você está passando. Ele é poderoso, Ele é digno. Sentado no trono, e ao Cordeiro, Seja Ele, Senhor, seja o louvor, a Ele a honra e a Ele a glória. seja a honra, seja a glória, Também o domínio, seja o domínio, para sempre. pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, Pai de amor, como é bom, Senhor, estar aqui te adorando nesta noite. Amém, Jesus. Como é bom sentir, Pai, que Tu estás em nosso meio, Senhor. Oh, Pai de amor, vem ser conosco, ó Pai. Recebe esses louvores que foram entoados em Teu nome, ó Pai. Faz, Senhor, a obra, Jesus. Chega a Tua palavra aos corações daqueles que estão, Pai, ansiando por Ti, Pai, em seu lar, Senhor. Estão se preparando para ouvir mais de Ti, ó Pai. Abençoa, Pai, cada vida que está aqui, Senhor, nesta noite, Pai, te adorando, exaltando o Teu nome, ó Pai. Estamos de corações abertos, Senhor, para te adorar e exaltar, Senhor. Abençoa a Tua palavra, Senhor. Abençoa o Teu servo, que ele venha ser usado por Ti, Senhor. Que ele venha, Senhor, ser preenchido do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que essa Tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite, venha tocar, Pai, no Teu povo, Senhor, que está ao lar, Senhor. Está, Senhor, se preparando para ouvir mais de Ti, ó Pai. Vem, Senhor, estar conosco no decorrer deste culto, ó Pai. Esta é a minha oração, Senhor, de todo o meu coração, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, Ele é poderoso. Poderoso Tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, A minha alma anseia por Ti. minha alma anseia por Ti. A minha alma anseia por Ti. Glórias a Deus, a esse Deus que é poderoso e maravilhoso. Que o Senhor possa estar me usando nesta noite, mais este culto, onde a palavra de Deus há de entrar na sua vida, no seu coração, no seu lar e na sua família. Crendo que o teu coração agora já está preparado, está fértil para receber a semente da palavra de Deus, que ela venha germinar no teu coração. Eu estava em oração, buscando em Deus uma palavra,
E Deus trouxe ao meu coração este momento pelo qual nós estamos passando, onde estamos dentro das nossas casas, confinados, não podemos ir à igreja, limitados a alguns lugares que nós podemos andar, caminhar, nos locomover, havendo assim uma extrema necessidade, mas os cuidados devem acontecer. Então eu comecei a perceber o quão falta faz a igreja do Senhor, o templo do Senhor. E eu me lembrei daquele momento em que Salomão construiu um templo de adoração e que foi aceito por Deus. E o desejo do meu coração é que nesta noite você possa sentir a sua vida como esse templo do Espírito Santo. Para meditarmos sobre esta palavra, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus ali em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do 1º versículo. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do 1º versículo. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer, se você puder ficar em pé, aí mesmo na sua casa, em reverência à palavra desse Deus maravilhoso e ao Deus da palavra, em reverência a este Deus, coloque-se em pé na leitura, em sinal de honra a esse Deus que vai transmitir a sua palavra ao nosso coração. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do 1º versículo, a palavra de Deus diz assim: Assim que Salomão concluiu sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Yahvé, o Senhor, tomou toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahvé havia enchido o templo. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento, com o rosto rente ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando: pois Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. É interessante quando nós observamos este texto, porque estamos realmente vivendo um momento onde estamos fora do templo da casa de Deus, da nossa igreja. E aqui a gente consegue observar e perceber que ali naquele local que foi construído para que Deus, que servisse de habitação ao Senhor, ali Deus se manifestou e aquele povo se alegrou em ver a manifestação do poder de Deus. Eles estavam todos ali naquele momento onde o templo havia sido construído e estava sendo preparado agora para a consagração. Este relato, queridos irmãos, ele trata da construção do templo de Salomão. Templo este que o rei Davi teve no seu coração o desejo de construí-lo, quando ele olhou para onde estava a arca que representava a presença do Senhor, e ele percebeu que aquela arca estava numa tenda, e ele, como rei naquele momento, estava vivendo num local de extremo conforto, e ele pensou: enquanto eu vivo confortavelmente, o meu Senhor vive daquela maneira. Não achou que seria justo, e ele pensou: vou construir um templo para o meu Deus. Como o próprio Deus nos diz que Ele não habita em templos feitos por mãos, Ele disse para Davi que aquela não seria a função dele, que aquele templo não seria construído por ele, mas que ainda assim o Senhor não deixaria de honrá-lo, pelo que ele já havia feito até então. E Deus disse a ele: o teu filho vai construir um templo para mim. E deu então esta tarefa que tirou de Davi, não era de Davi, e passou para o seu filho Salomão.
Neste momento, o texto que nós lemos aqui, o templo já havia sido construído por Salomão. E Salomão então convida o povo para a dedicação daquele templo, para a consagração naquele momento. E lá do versículo 7 em diante até o 10, vai nos mostrar, vai nos relatar como foi aquele momento, a intensidade do coração daquele povo, da alegria daquele povo e o tempo que permaneceu aquela dedicação. E a Bíblia nos diz que assim, durante 7 dias, Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, pessoas que vinham desde Lebo-Rabate e a entrada de Ramate ao norte até ao torrente do Egito, e conhecido ribeiro egípcio no extremo sul. No 8º dia, então, realizaram uma assembleia solene, porquanto havia celebrado a dedicação do altar durante 7 dias, e a festa que prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei dispensou o povo para as suas casas, e todos se formaram e foram embora jubilosos e de coração renovado e alegres por tudo quanto o Senhor havia proporcionado a Davi, Salomão e a todo o Israel, seu povo. Este era um povo, queridos irmãos, que dependia estritamente da agricultura, um povo agrícola, e que a agricultura depende de chuva para que haja plantio e uma boa colheita. Claro que uma chuva proporcional. A chuva que é fonte natural e que por sua vez era controlada por Deus, assim, no entendimento do povo, quando chovia ou não chovia, era por permissão de Deus. Ou seja, Deus permitiu chover, ou Deus não permitiu chover, ou Deus permitiu que não chovesse, sempre por permissão de Deus. As pragas dos gafanhotos também era tida por aquele povo como uma manifestação da repreensão divina, ou mesmo uma pestilência poderia recair sobre o povo por permissão divina. Assim como havia um entendimento a respeito dessas situações acima de que nós citamos, o fogo, no entanto, era entendido também como uma demonstração do juízo de Deus. E este juízo, ele pode mostrar a concordância, a aceitação de Deus ou não, frente à dedicação do povo, ou então a reprovação de Deus frente ao pecado cometido pelo povo. Ainda que possamos compreender que o fogo, ele depura o metal, para tornar o metal mais puro, assim como depura também o pecado do homem para torná-lo mais limpo. Agora, o texto aqui nos mostra e trata este como um fogo consumidor. Por este fogo consumidor, foi que Deus então demonstrou o seu juízo, a sua aceitação do holocausto, do sacrifício oferecido por Salomão, mediante a construção do templo, em sinal de gratidão ao templo, e ele ofereceu de tal maneira que a glória do Senhor se manifestou e encheu aquele lugar, ao ponto de que os sacerdotes sequer podiam adentrar ao templo por conta da ação, da manifestação do poder de Deus que ali estava. Quando eu olho para esse texto, queridos irmãos, eu começo a pensar de que maneira nós temos que preparar o templo do Espírito Santo para que ele se encha verdadeiramente. De que maneira que nós temos que ir ao encontro do Senhor na casa de Deus para que aquele local também ali se manifeste o poder do Senhor.
Eu começo a observar esse texto e fazendo esta leitura, tirando lições para a minha vida, e a pergunta que eu devo fazer é: será que neste momento, este templo do Espírito Santo, há um manifestar do poder de Deus, de tal maneira que nada imundo, que nada pecaminoso possa tomar algum espaço ou alguma proporção? Também eu começo a pensar sobre este momento em que nós estamos vivendo, que alegra o nosso coração poder estar indo à sua casa. Creio que você está de coração alegre por poder estar recebendo dentro do seu lar, junto com a sua família, a palavra de Deus. Mas eu fico preocupado e pensativo, porque também sentimos saudade de estarmos ali na casa de Deus. Tem um vídeo que eu fiz, inclusive, que eu disse: se alguém não está sentindo saudade de estar na casa de Deus, precisa tomar um certo cuidado e uma preocupação há de estar na sua vida. Porque todo crente, todo convertido, ele sente necessidade, desejo, vontade, ele sente saudades de estar ali na casa, na igreja, de estar reunido com o povo de Deus. O povo, naquele momento, sentindo a presença de Deus, então vendo aquela manifestação, aquele povo se ajoelhou, colocou o rosto por terra, e eles ali então começaram a adorar ao Senhor, assim de uma forma tremenda, com grande júbilo, e exclamando, declarando: pois Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Eles estavam ali reconhecendo a bondade de Deus, porque Deus permitiu que ali eles estivessem, Deus permitiu que ali um templo fosse construído, para que eles pudessem ali se reunir, congregarem, cultuarem o nome do Senhor. Ali Deus permitiu que eles estivessem. Aqui está a evidência então, queridos irmãos, da bondade divina, do seu amor, o amor de Deus, quero dizer, do amor de Deus e de como Deus se agrada quando recebe nossa oferta, a nossa gratidão, o nosso compromisso, o nosso comprometimento, a nossa dedicação oferecida a Ele. Eles ofereceram ali um sacrifício em sinal de gratidão a Deus, e aquele povo viu o manifestar de Deus, recebendo, aceitando aquilo que eles tinham feito, porque estavam feitos com inteira pureza de coração. Toda a consagração do templo, bem como todas as ações dos sacerdotes, eram observadas pelo povo, que jubilava-se, que alegrava-se ao acompanhar aquele momento e aquele evento, um momento extremamente festivo, alegre, visto que se atribuía a Yahvé o controle das condições atmosféricas, mediante a intervenção direta. Também se acreditava que o pecado poderia levar o Senhor a reter as chuvas necessárias para colaborar à plantação do povo. Por igual modo, de igual maneira, da mesma forma, o povo entendia que o arrependimento pelos seus pecados levaria Deus a reverter aquele curso, ou seja, permitir que chovesse, para que o plantio acontecesse, uma boa colheita pudesse ser feita. A antiga e familiar praga dos gafanhotos, mencionada anteriormente, representava outra temível ameaça para o povo. A pestilência não ficava de lado, queridos, também extremamente era temida pelo povo, por se tratar de uma poderosa arma divina contra o pecado. Por isso, após Salomão ter construído a obra, o Senhor lhe aparece mostrando estar satisfeito, ter recebido aquilo que havia agradado ao Senhor pela construção do templo que Salomão mandou construir. E assim, lá no versículo 11, vai dizer que Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real.
e realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então, aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Eis que ouvi a tua oração e escolhi para mim como casa de sacrifício este lugar. Eu penso como estava o coração de Salomão naquele momento. Pensemos quem é Deus. Pensemos o poder de Deus. A magnitude desse Deus que nós servimos. Não é alguém qualquer. Alguém que merece toda a honra e toda a glória que nós acabamos de cantar. E esse alguém que merece toda a honra e toda a glória, quando é feito algo para ele, ele vem a pessoa que dedicou aquele momento, aquele tempo, que fez aquela obra. O Senhor fala com aquela pessoa e diz: eu me agradei disso que você fez. Eu imagino o coração de Salomão naquele momento, como deveria estar invadido de uma tremenda alegria. Eu imagino a emoção que causa um momento como estes. Maior honra foi daquele rei em receber a visita e a palavra de aceitação de Deus do que até mesmo o que ele tinha feito para Deus. Deus falando com Salomão, mas Deus não parou por aí. E ele alerta Salomão para que o povo então prestasse muita atenção e não se desviasse dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque este povo correria o risco de passar por aquelas pragas que nós acima mencionamos. Mas como Deus é misericordioso e é conhecedor do coração perverso que o homem tem, o Senhor, Ele propôs uma alternativa para o caso de alguém se desviar dos caminhos, conforme Ele estava avisando que se não desviasse. Deus sabia que o coração do homem, pela perversidade, provavelmente não se manteria fiel àqueles caminhos dados pelo Senhor, na direção do Senhor. Então, no versículo 13, o Senhor diz a ele, ao rei Salomão: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, os seus erros, e curarei a sua terra. Mesmo que Deus mandasse, mesmo que Deus permitisse algo ruim, algo corretivo acontecer com aquele povo, Deus está dizendo a Salomão: ainda que esse povo sofra as consequências dos seus atos, ainda que eu tenha que permitir correção a este povo, mas se este povo, que se chama pelo meu nome, entender e se humilhar, orar e buscar a minha face, se afastando dos seus maus caminhos, dos céus, então eu vou ouvir, eu vou atender o clamor, o pedido de oração, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou perdoar os seus erros, e eu vou sarar a sua terra, eu vou curar a sua terra. Deus iria devolver o plantio, Deus iria devolver a colheita boa para eles. Deus iria devolver a fertilidade àquela terra. E se esse povo, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, e Ele está dizendo que o povo não poderia cultuar outros deuses,
que deveria tê-lo como único Deus por suas raízes, seja no Brasil, seja onde fosse, que tivesse somente um Deus, esse, em suas vidas. Naquele tempo, Deus estava dizendo: vocês são este povo aqui de Israel. É o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome. Hoje, em nosso tempo, nós nos chamamos pelo nome do Senhor. Precisamos reconhecê-lo como sendo o único Deus. Não podemos ter outros. Não podemos valorizar outros mais do que o nosso Deus. Ninguém tem mais valor do que Deus e do que Jesus Cristo, do que o Espírito Santo. Ninguém tem mais valor, irmão, entenda isso, querido, você que está me ouvindo, entenda isso, em nome de Jesus. Se você entender isso agora, eu creio que o Senhor vai tocar na sua vida e vai liberar uma porção do Espírito Santo dele para ministrar sobre o teu coração entendimento, aceitação e, digo mais, mudança e transformação de vida. Se esse povo se humilhar, ou seja, se ele reconhecer a minha soberania, o poder e o controle que está sobre o meu domínio, ou seja, o controle está nas mãos do Senhor, e se esse povo orar e buscar a minha face, no sentido de permanecer na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, na presença plena, e se afastar dos seus maus caminhos, se afastassem dos seus ímpios caminhos, pois essa seria a evidência de um verdadeiro arrependimento. Se afastar dos maus caminhos, dos seus maus caminhos, era a evidência que Deus queria para que demonstrasse um verdadeiro arrependimento. Se isso acontecesse, Deus diz: dos céus eu ouvirei. Ele está olhando, irmãos, Ele está nos observando, mas Ele está em busca de evidências, de modificação, de transformação, e imediatamente Ele responderá a qualquer mudança para melhor. Perdoarei, diz Ele, perdoarei o seu pecado então. Se isso acontecer, perdoarei os seus erros e curarei a sua terra, sararei a sua terra. Mediante o texto acima, nós compreendemos que Deus deixa claro que precisamos sim de arrependimento, que precisamos sim reconhecê-lo como soberano, que precisamos sim orarmos e buscarmos a presença plena, constante dEle. Mas, queridos irmãos, o veredito de Deus somente acontecerá quando nós nos afastarmos dos nossos maus caminhos. Dá para nós compreendermos então, mediante esta leitura, mediante esta meditação que nós estamos fazendo, que encontramos muitas vezes pessoas dizendo que as coisas estão todas erradas, que parece que nada tem dado certo. As pessoas têm orado, as pessoas têm buscado, as pessoas têm declarado que Deus é seu único e suficiente Deus, e Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, que não existe outros deuses, que elas só se prostram diante desse Deus e de ninguém mais. Mas, meus irmãos, ainda assim elas não conseguem sair do problema, porque não se desviaram, não deixaram os seus maus caminhos de lado. Essa é a prerrogativa para se entender que houve verdadeira conversão, que houve verdadeiro arrependimento. Deixar os seus maus caminhos, uma condição de inteira e divinamente lógica. Porque ainda que oremos, meus irmãos, ainda que pronunciemos que o Senhor é soberano nas nossas vidas, será notório que não houve um arrependimento sincero se nós não nos afastarmos dos nossos maus caminhos. Deus está trazendo a luz da verdade, que se o reconhecermos como Deus único e verdadeiro, que se nós formos humildes,
para reconhecer a soberania de Deus, reconhecermos que Ele é Deus, que Ele está no domínio de todas as coisas, que Ele é soberano, que as coisas dependem dEle, estão no controle dEle. Se nós estivermos em comunhão com Ele e nos afastarmos dos nossos maus caminhos, como evidência do nosso arrependimento, meus irmãos, Ele entenderá a nossa necessidade e, perdoando os nossos pecados, sarará a nossa terra. Essa é a promessa do Senhor. Você que está me ouvindo nesta noite, você que está acompanhando este culto, existem 2 pontos que eu quero mencionar aqui, que apesar de eles estarem lá no início, eu já deixei para o final, para o final desta mensagem, porque justamente eu quero traçar um paralelo onde um destes pontos representa a concordância e outro a discordância da parte de Deus. 2 elementos, um desses elementos representa a concordância e a discordância da parte do Senhor. Este elemento consome tanto ofertas oferecidas como prova da aceitação de Deus, como pode consumir o homem quando Deus discordar de sua conduta. Tanto consome o sacrifício, o holocausto, em sinal de aceitação, como também pode consumir o homem em sinal da sua má conduta, do seu pecado. Logicamente que nós estamos falando do fogo, mas temos outro, que é a pestilência. Elementos estes, irmãos, que foram usados lá no Egito, que você provavelmente conhece bem a história, para que o povo de Israel fosse liberto. Entre aquelas pragas, essas foram algumas delas. A saraiva que caiu sobre o Egito, as úlceras, e sem falar das demais duras pragas que o Senhor enviou sobre o Egito. E eu quero me apoiar somente nestas 2, no entanto, apesar de terem várias outras, ou seja, no fogo e nas úlceras que ficaram bem evidentes lá no povo do Egito. No tempo destas pragas, o faraó, ele não se submeteu à autoridade de Deus. Não tinha humildade para reconhecer que Deus era soberano, que Deus estava no controle. Ao contrário, ele se achava o próprio Deus. Em vez de ele se prostrar diante de Deus, ele se prostrava diante dos deuses dele. E todo o Egito assim o fazia. Ao contrário, ele deveria se prostrar diante do único Deus que verdadeiramente responde e faz, e tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que é autor e consumador da nossa vida, aquele que ao próprio faraó deu vida e permitiu viver. Mas aconteceu algo também lá em Sodoma e Gomorra, não só no Egito. Lá em Sodoma e Gomorra, onde o fogo consumiu aquelas cidades. E os irmãos bem se lembram o que estava acontecendo naquele lugar e quais os pecados que ali estavam em evidência. Se você leu a Bíblia, você já sabe exatamente do que é que nós estamos falando. Deus já havia enviado chuvas torrenciais, permitindo o dilúvio, mostrando que o povo precisava ser dizimado da terra de todas essas coisas, e todas elas aconteceram, porque Deus não estava contente, Deus não estava se agradando com a conduta do povo naquela época. No dilúvio, a Bíblia diz que o povo casava-se e dava-se em casamento. Ou seja, o povo não estava preocupado com as coisas erradas que eles estavam fazendo, não estavam preocupados com Deus que tinha dado aquele tempo para eles, vida para eles, não estavam preocupados com o que poderia vir da parte de Deus, se eles estavam certos ou estavam errados. O importante para eles era o prazer que eles estavam sentindo, e era a preocupação deles.
Aquele momento estava sendo prazeroso, não preciso me preocupar com mais nada. Em Sodoma e Gomorra, o pecado estava literalmente descontrolado. A perversidade e as orgias eram sem controle. No Egito, o faraó não se submetia a Deus. Olha que interessante, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, o Egito. A despreocupação do povo com o dilúvio, as orgias, o pecado, a perversidade descontrolada, Sodoma e Gomorra, e a falta de humildade do faraó lá no Egito. Logo, Deus mandou água, Deus mandou fogo e Deus mandou peste. Analisa comigo: água, fogo e peste. Esse é o ponto que eu quero traçar então um paralelo com o que aconteceu no passado, com o que está acontecendo no mundo hoje, neste momento no qual nós estamos vivendo. Nós temos a consciência de que Deus não mudou e você sabe disso. Ele é o mesmo Deus de ontem, está sendo o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã, porque Deus não muda. Se Ele se desagradou daqueles pecados naquela época, o está desagradado hoje e ainda vai se desagradar se houver pecado sendo cometido no amanhã. Com essas práticas todas, Deus não tem se agradado. Com essa falta de consideração a Deus, de não dar valor a Deus, do pecado desenfreado, da imundícia que está tomando proporção nos lares, nas famílias. O pecado está estampado, não só na nação brasileira, mas no mundo inteiro. Mas aqui precisamos tomar cuidado da nação brasileira, porque o diabo está ao derredor deste Brasil também, querendo tragar. Chuvas torrenciais já aconteceram neste tempo, inundações já aconteceram, enchentes, a gente constantemente está vendo nos jornais da televisão que apresenta um monte de porcaria, mas apresenta isso também. Tsunamis que têm acontecido, terremotos, maremotos, irmãos, deslizamentos de terras, mortes sem controle, e agora o que nós estamos conhecendo como coronavírus, a peste. Por que será que Deus está permitindo tudo isso? Você já parou para refletir, já parou para pensar? Por que será que Deus está permitindo tudo isso? Precisamos que Deus agora mande fogo para acabar com o mundo de uma vez só? Porque, meus irmãos, Ele já mandou enxurrada, já mandou tsunami, já mandou enchentes. Agora já tem o coronavírus, é uma peste que está acontecendo a nível mundial. O que nós queremos? Estamos só esperando, aguardando o fogo consumidor, mas não é o fogo consumidor por Deus estar grato pelo sacrifício do povo, e sim o fogo consumidor para consumir o povo por conta do seu pecado. O que é que nós estamos aguardando? Em qual ponto o homem quer chegar? Aonde o homem quer chegar? Quanta tristeza, irmãos, quanta angústia. A gente tem presenciado lares e famílias passando fome, passando necessidade, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, pessoas desempregadas, pessoas que já estão indo para o hospital, pessoas já acometidas por esta virose, pessoas que desfaleceram, que trouxeram tristeza, angústia para dentro das suas próprias casas. Será que isso não é o suficiente para a gente acordar de que nós estamos no erro, que nós precisamos nos consertar diante de um Deus poderoso, que permite coisas acontecer para o nosso bem, porque sempre será para o nosso bem, ainda que difícil aceitação para a nossa correção. Quanta angústia, quanta dificuldade, quantos problemas temos enfrentado, situações, queridos, que têm causado inúmeros dissabores à vida da humanidade. Mas ainda que mediante esta calamidade,
Tem algo, irmãos, que eu preciso te dizer e que alegra muito o meu coração em poder te dar esta notícia maravilhosa. Conforta-me, traz paz interior, dá um elevo espiritual. E eu não queria guardar isso só para mim. Eu queria que você soubesse disso também. Eu queria que você percebesse, que você desse atenção a isso que eu vou te dizer também. A isso que eu estou sentindo, esta segurança que eu posso sentir, que nós podemos sentir, inclusive, e sabermos que mesmo estando em um mundo tão perverso, tão pecaminoso, tão imundo, o Senhor tem nos dado direção. O Senhor tem nos amparado. O Senhor tem nos sustentado. Nele está a nossa força, nele está a nossa segurança. A nossa segurança está em Deus. Sempre haverá uma saída para que os que esperam e confiam no Senhor. Sempre há uma saída. Eu não sei como você está passando este momento, como está o teu coração, as tuas emoções, como está o seu ambiente, o clima no qual você está vivendo, quais são as tuas preocupações. Uma coisa eu sei e tenho certeza: se você colocar a sua vida na presença de Deus, confiar nele, todas as coisas o Senhor promete fazer por você. Então somente confie nele, espere nele. E hoje mesmo o Senhor, Ele está nos mostrando que tem uma saída independente de tudo isso que nós estamos passando, e que às vezes pessoas estão amedrontadas. Realmente é preocupante, realmente temos que nos cuidar, realmente temos que tomar precauções, porque essa enfermidade, esse coronavírus não é fácil de ser vencido, não tem remédio, não tem medicamento, não tem vacina que controle ele, que combata ele. Ainda não está nada certo que existam pessoas com anticorpos, a não ser aqueles que já se curaram, que ainda é muito pouco perante o que esse vírus está fazendo ainda por aí. Ainda que nessa condição, irmãos, nós podemos encontrar a saída no Senhor, e Ele nos mostra nos versículos que nós lemos que Ele nos concede saída. Nós podemos encontrá-la em um dos versículos que lemos lá no início, e que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados, os seus erros, e curarei a sua terra. Deus está dando a dica maravilhosa, o caminho maravilhoso, o caminho para a saída, o caminho para o livramento de tudo isso. Analise esse versículo, irmão. Tome bênção, tome posse desses versículos, queridos, para a sua vida. Deus está somente aguardando que tenhamos e que tomemos atitudes, que mostremos um verdadeiro arrependimento, que busquemos a presença de Deus e que venhamos a nos afastar dos nossos maus caminhos. É isso que Deus está precisando do mundo, é isso que Deus está precisando da cidade, do estado, do país. É isso que Deus está esperando em nós. Deus nos indica mediante esta prova. Ele está nos observando e aceitará, sim, com toda certeza, o nosso arrependimento. Ele perdoará os nossos erros e nossos pecados e curará a nossa terra. Precisamos nos despertar para esta verdade no que diz respeito ao verdadeiro arrependimento e nos achegarmos mais à presença de Deus e nos convertendo dos nossos maus caminhos, nos desviarmos, deixarmos eles para trás. Larga a mão desta vida de bebedeira, larga a mão desta vida de vícios,
Está na hora, querido, está na hora, meu amado. Jesus te ama. Larga a mão de fazer coisas erradas, de mentiras, falso testemunho, de orgulho. Larga a mão disso, converte-se, amado, converte-se, amada. Preste atenção no que Deus está falando. Está falando com aqueles que estão ainda nos maus caminhos, que preservam em sua natureza humana o pecado, um mau caminho, porque todos nós somos pecadores. Mas precisamos procurar nos desvencilhar daquilo que nos leva cada vez mais ao fundo do poço, através do pecado. Precisamos despertar para esta verdade, precisamos levantar, irmãos, um clamor para que a nação brasileira passe por este processo e sirva de exemplo para as demais nações. E quando eu falo por este processo, é o processo de verdadeira conversão, de verdadeira transformação. Porque a partir do momento que esta nação passar por esse processo de transformação, deixar de lado seus maus caminhos, parar com a roubalheira, parar com os abusos, aí o Senhor diz que vai sarar a nossa terra. Se deixarmos os nossos maus caminhos, Deus está dando a dica, é como se Deus estivesse nos dizendo assim, ó, quer que eu termine com isso? Deixe-se ser transformado, largue mal dessa perversidade do teu coração, desta arrogância, deste banditismo, desta roubalheira, desta corrupção desenfreada, desta pornografia que tem por aí afora, desses canais de televisão que só mostra sexo e vandalice, que está rompendo com a família brasileira, com a verdadeira constituição da família brasileira, constituída pelo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a esse que nós estamos pregando agora e que muitos dele estão desfazendo. Preste atenção, meu irmão. Deixe essas práticas erradas de fora. Não pense que o amor engloba tudo, não. O amor de Deus é um, o amor carnal é outro. O amor que devemos ter para com Deus é um, o que temos contra as pessoas às vezes é outro. É carnal, é intencional. Larga a mão dessas práticas imundas na sua vida. Traindo a sua esposa, traindo o seu marido. O divórcio está aí à solta. Casa-se pensando já em separação. Presta atenção, meu irmão. Precisamos nos converter. Está na hora. O que está acontecendo? Deus está nos mostrando e servindo de exemplo que precisamos ter mudanças nas nossas vidas. E através dessas mudanças, que nós possamos então testemunhar do que Deus está fazendo por nós, de que nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso, de que em Deus tudo é possível, que Ele está curando a nossa nação desse coronavírus, e Ele vai deixar de atormentar a qualquer um que faça parte da nação brasileira, porque uma nação cujo Deus é o Senhor, é uma nação feliz, é uma nação alegre. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e felicidade não significa que não tenha problemas, mas felicidade é saber viver bem, e saber viver bem é viver com Deus, e se você fizer viver com Deus, tenha certeza que nada disso que acontece no mundo vai interferir na alegria que possa invadir o seu coração, no seu estilo de vida, no seu lar, na sua família. Observa, querido, observa o que está acontecendo neste tempo. Está na hora de nós acordarmos, amados. Você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, se você já entregou, talvez ainda precise algumas coisas. Como já comentamos, às vezes precisa deixar algumas coisas para trás, algumas coisas que ainda estão ali interferindo na nossa vida carnal.
ou seja, os nossos maus caminhos, ainda tem alguma coisa que a gente pôs a mão no arado, mas está olhando para trás. A Bíblia diz que nós não devemos olhar para trás. Mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez seja essa a transformação e este um momento oportuno para que você possa fazê-lo. Eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você, Deus vai te amparar, e mesmo nessas lutas e dificuldades todas, você vai ter alegria e vontade de viver. Paz interior, conforto, elevo espiritual e segurança nesse Deus maravilhoso. Creiamos, queridos. Creiamos no poder de Deus, confiemos nele, sigamos adiante com fé, com coragem, com determinação, até alcançarmos a nossa vitória. E ainda que na prova, passemos por ela glorificando o nome do Senhor, em sinal de reconhecimento de que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nele confiamos com certeza de que por ele estamos sendo amparados, protegidos. Jamais nos esqueçamos. Grave isso na sua mente. Grave isso na sua mente. Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. O desejo do meu coração é que você verdadeiramente neste momento possa reconhecer em sua vida a soberania de Deus. A saber que Deus está no controle de todas as coisas. Que esse Deus, Ele é maravilhoso e tremendo. E que nós precisamos mudar e transformar para que toda esta situação tenha um final feliz para cada um de nós, para a nação brasileira. Entrega a sua vida para Jesus, amado. Se você já entregou, tome consciência de como está andando. Se você está andando bem diante do Senhor, procure andar ainda melhor, procure estar mais íntimo com o Senhor, aproveite este tempo de confinamento para se pôr mais à presença de Deus. Você, meu amado, minha amada, que não entregou a sua vida para Jesus, tome essa posição agora, tome essa decisão na sua vida, creia que Deus, Ele está te dando agora uma oportunidade. Talvez você está vendo por acaso esse vídeo, eu não sei, por acaso com certeza não é, porque Deus, Ele não usa o acaso. Para Deus não há coincidência, para Deus há jesuicidência. Para Deus não há coincidência, porque Ele aproveita todo momento como propósito para tocar nas nossas vidas, e é o que Ele está fazendo contigo nesta noite. Deus te chamou para a presença dEle, Deus te convidou. A maior prova disso é que você está assistindo esta mensagem, e o desejo do meu coração é que você que está nos ouvindo e nos assistindo neste momento, possa ter realmente um verdadeiro arrependimento, mudança, transformação de vida, e que o Senhor seja contigo por onde quer que andares, até a consumação dos séculos. Eu quero orar contigo neste momento em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse em posição de oração, seja de joelhos, seja sentado, não importa, mas que você fechasse os seus olhos aí onde você está, dentro da sua casa, com o seu lar, com a sua família, ou até mesmo sozinho. Deus é contigo. Deus está aí contigo, porque onde a palavra dEle entra, o Espírito dEle age, atua e Ele se faz presente. Creia nisso, creia que Deus está aí junto contigo. Feche os seus olhos, baixe a sua fronte, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Pai bendito Deus, que esses amados, estas vidas que estão nos assistindo neste momento, eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, uma intervenção sobre cada lar, cada família, uma providência do Senhor, para que haja, Deus, uma verdadeira proteção, e a proteção verdadeira só pode vir do Senhor, sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, diante da Tua presença essa querida, que neste momento, meu Pai, eles estão declarando que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Que eles procurem uma igreja próximo deles, ó Pai, para continuarem nessa caminhada junto ao Senhor, aprendendo, obtendo maior conhecimento, para que possam cada dia lhe servir ainda melhor. Aqueles que já estão servindo ao Senhor, aqueles que já tomaram o Senhor como único e suficiente de suas vidas, Salvador das suas vidas, ó Pai, neste momento, toma eles, ó Deus, diante da sua presença, e se houver algo errado, assim como a cada um de nós que aqui estamos, se houver alguma coisa de errado em nós, ó Deus, que o Senhor nos permita ter entendimento, que o Senhor traga à tona, que o Senhor nos mostre, que o Senhor torne claro, para que reconheçamos o nosso erro, a nossa falha, e em nome de Jesus Cristo, possamos verdadeiramente, Pai, meu Deus, nos mostrarmos arrependidos, orarmos, buscarmos mais a sua presença e nos desviarmos dos nossos maus caminhos, como prova real e verdadeira da nossa conversão. Usa esse tempo, meu Deus, para falar com o teu povo. Usa este momento para falar com o teu povo, meu Pai. Que o teu Espírito Santo de Deus continue agindo nesta vida, não só hoje, mas em todos os momentos em que houver vida na face da terra. E enquanto este amado, esta amada, estiver vivendo, sede com eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louve ao Senhor neste momento, sempre mais e mais. Declare que é esse o desejo do teu coração, que você quer louvá-lo, que você quer buscar o querer dele para a sua vida, a graça dele, conhecê-lo cada vez mais. Todos possamos te adorar, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça, conhecer, quero sim, adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu
Mais uma vez eu queria te agradecer por ter nos permitido adentrar na sua casa, junto ao seu lar, a sua família, lembrá-lo que este é o culto da primeira Igreja Batista aqui de Fazenda Rio Grande. Você é nosso convidado, nossa convidada especial para participar de outros cultos conosco. Todos os domingos nós vamos estar transmitindo ao vivo estes cultos para alegrar o seu coração, para que você possa se sentir mais fortalecido e talvez você que esteja sozinho possa encontrar no Senhor a companhia necessária para a sua vida, se você ainda não tem. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, ainda que diante destas circunstâncias, que o Senhor te guarde, te proteja, o seu lar, a sua família, e que todos os teus afazeres sejam bem-sucedidos na presença do Senhor. Que aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor esteja contigo e que seja lugar abençoado, porque aonde o Senhor está é lugar santo e sagrado. Primeira Igreja Batista de Fazenda Rio Grande, Travessa Irã número 143. Eu vou colocar o meu telefone aí embaixo no vídeo, para que você também possa, se precisar, entrar em contato conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o amor de nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que as mais doces consolações, bem como a comunhão no Espírito Santo de Deus, estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde de uma semana na presença do Senhor. Fique em paz, em nome de Jesus.